Após engravidar sua empregada, um homem rico, em vez de assumir a responsabilidade, decide expulsá-la de casa. Ele ainda ameaça, deixando claro que, se contar a alguém sobre o ocorrido, ela sofrerá as consequências. Ana Martins era uma mulher comum, trabalhadora e determinada. Desde jovem, ela sabia que a vida não seria fácil, e foi assim que, ainda muito nova, começou a trabalhar como empregada doméstica para ajudar a família. Após passar por algumas casas, Ana acabou sendo contratada por uma das famílias mais ricas da cidade, os Albuquerque. A mansão era enorme, com detalhes que faziam qualquer um sentir-se em um palácio, e o trabalho ali era pesado, mas o salário era bom. Eduardo Albuquerque, o dono da casa, era um empresário poderoso e respeitado, conhecido por seu sucesso nos negócios e sua influência. Ele era o tipo de homem que parecia ter tudo, desde uma família perfeita até uma carreira invejável. No começo, Ana mal notava Eduardo. Seu trabalho era exaustivo, e a rotina dentro da mansão a mantinha ocupada o dia todo. Ela servia os jantares, limpava os quartos e cuidava para que a casa estivesse sempre impecável. Eduardo, por sua vez, era distante, frio, quase inalcançável. Para ele, Ana era apenas mais uma empregada, alguém que ele via de vez em quando pelos corredores. Porém, aos poucos, as coisas mudaram. Em um desses dias corridos, Ana estava finalizando a limpeza de um dos escritórios quando Eduardo entrou. Ele parecia tenso, o que era incomum, pois ele sempre demonstrava estar no controle de tudo. Ela tentou sair discretamente, mas ele pediu que ficasse, dizendo que precisava de um café. Era uma desculpa. Ele começou a conversar com ela, e pela primeira vez, Ana viu o homem por trás da figura fria e poderosa. Ele falou sobre o cansaço da vida de empresário, as pressões de sempre ter que aparentar perfeição e a solidão que sentia, mesmo rodeado de pessoas. A conversa foi a primeira de muitas. Eduardo começou a procurar Ana mais vezes, sempre que possível. Ele passava a maior parte do tempo viajando a negócios ou em reuniões importantes, mas sempre que estava em casa, havia um momento em que os dois se encontravam. As conversas começaram a se tornar mais íntimas, e, para Ana, era difícil não se deixar envolver. Eduardo era carismático, encantador e, de certa forma, fazia com que ela se sentisse vista em meio a uma vida que, muitas vezes, era invisível. Para ele, Ana era uma válvula de escape, alguém com quem ele podia ser honesto, sem a máscara que costumava usar com todos à sua volta. O relacionamento entre os dois foi crescendo. Inicialmente, eram apenas conversas secretas, depois pequenos toques de carinho quando ninguém estava por perto, até que, um dia, a atração se tornou impossível de ignorar. Eles se envolveram romanticamente. Tudo era mantido em segredo. Ana sabia que Eduardo era casado, que tinha filhos e uma vida pública para manter. Ela também sabia que não era correto, mas a conexão entre eles parecia ser algo maior do que ela poderia controlar. Os encontros clandestinos continuaram por meses. Ana nunca ousava questionar Eduardo sobre o futuro. Ela sabia que ele não deixaria sua esposa, nem arriscaria sua reputação por ela. Eduardo, por sua vez, deixava claro que não havia espaço para uma vida com Ana fora dos momentos que compartilhavam na mansão. Para ele, era um caso passageiro, algo que ele conseguia manter sob controle. Mas para Ana, as coisas eram diferentes. Ela tinha esperanças, mesmo que remotas, de que algum dia Eduardo pudesse enxergar além da situação que viviam. Tudo mudou quando Ana descobriu que estava grávida. A notícia a pegou de surpresa, e o medo tomou conta dela. Durante dias, ela não sabia o que fazer. Sentia-se completamente perdida. Por um lado, o amor por Eduardo ainda estava presente, e ela queria contar a verdade para ele, na esperança de que ele assumisse sua responsabilidade. Por outro lado, sabia que a reação dele poderia ser devastadora, e ela tinha medo das consequências. Após dias de angústia, Ana decidiu contar a verdade. Escolheu um momento em que sabia que Eduardo estaria sozinho na mansão. Eles se encontraram no mesmo escritório onde tantas conversas haviam acontecido, e Ana, com a voz trêmula, revelou que estava esperando um filho dele. Eduardo ficou em silêncio por um momento, o que pareceu uma eternidade.
Ele olhou para ela com uma expressão que misturava incredulidade e frieza, algo que Ana nunca tinha visto antes. Quando ele finalmente falou, suas palavras foram como um soco no estômago. Ele não demonstrou alegria, não mostrou preocupação ou sequer empatia. Isso não pode acontecer, foi tudo o que ele disse no início. Eduardo explicou que, se a notícia da gravidez viesse à tona, sua vida estaria arruinada. Ele falou da família, dos negócios, da imagem que tanto lutava para manter. Para ele, aquela criança não era uma bênção, mas uma ameaça. A solução que Eduardo apresentou foi fria e direta. Ele ofereceu dinheiro para que Ana deixasse a cidade e nunca mais aparecesse. Ana ficou em choque. Ela não esperava uma reação calorosa, mas o desprezo com que ele tratou a situação a deixou sem chão. Ela recusou o dinheiro. Queria que Eduardo assumisse sua responsabilidade, que pelo menos aceitasse o filho, se não a ela. Mas ele foi inflexível. Quando percebeu que Ana não cederia, Eduardo se irritou. Ele a demitiu naquele mesmo dia, sem justificativa, apenas ordenando que ela deixasse a casa imediatamente. Como se isso não fosse suficiente, ele a ameaçou. Disse que, se ela contasse a alguém sobre o relacionamento ou sobre a gravidez, ele usaria seu poder e influência para destruir sua vida. Ana saiu da mansão destruída. O homem por quem ela havia se apaixonado, em quem havia confiado, se revelou alguém muito mais cruel do que ela poderia imaginar. Assustada e sem muitas opções, ela decidiu ficar em silêncio. Sabia que Eduardo tinha os recursos para cumprir suas ameaças, e temia pelas consequências para ela e seu filho. No entanto, por mais que tentasse esquecer, a sombra de Eduardo e de tudo o que aconteceu nunca deixou sua mente. Agora, Ana estava sozinha, esperando um filho, sem emprego, e com o peso de um segredo que poderia mudar sua vida para sempre. Depois daquela noite, a vida de Ana mudou drasticamente. Saindo da mansão dos Albuquerque, ela percebeu que estava sozinha, prestes a se tornar mãe e sem um emprego que pudesse garantir seu sustento. A lembrança de Eduardo e a maneira como ele a havia tratado ainda doíam. A oferta de dinheiro para desaparecer, a ameaça para que ficasse em silêncio, tudo aquilo a deixou marcada para sempre. Mas ela tinha algo maior em mente, o bebê que crescia dentro dela. Ana encontrou um pequeno apartamento para alugar na periferia. Não era nada comparado ao luxo da mansão onde trabalhava, mas pelo menos era um teto sobre sua cabeça. Ela começou a procurar trabalho em outras casas, mas a gravidez logo se tornou um empecilho. A maioria dos patrões não queria contratar uma mulher que logo precisaria tirar licença. Por sorte, uma amiga indicou para um trabalho de faxina em escritórios, o que a ajudou a se sustentar, mesmo que a renda fosse pouca. Era cansativo, mas Ana não tinha escolha. Com o pouco que ganhava, ela conseguia pagar o aluguel e comprar o essencial para o bebê. Os meses passaram, e Lucas nasceu em uma tarde ensolarada. O momento deveria ter sido de pura felicidade, mas Ana não conseguia ignorar a ausência de Eduardo, o pai de Lucas, que sequer sabia que o filho havia chegado ao mundo. Ainda assim, quando ela olhou para o rostinho do bebê pela primeira vez, sentiu uma onda de amor tão forte que fez com que tudo o que havia passado até ali parecesse menor. A partir daquele momento, sua prioridade seria Lucas, e ela estava disposta a fazer qualquer coisa para garantir que ele tivesse uma vida digna. Criar Lucas sozinha não foi fácil. Bebês demandam muita atenção, e Ana precisava trabalhar. Ela se virava como podia, às vezes levando Lucas para o trabalho, quando o chefe permitia, ou deixando-o com vizinhos de confiança por algumas horas. Aos poucos, ela foi criando uma rede de apoio entre as outras mulheres do bairro, que entendiam sua situação e faziam o possível para ajudá-la. Apesar das dificuldades, Ana era uma mãe presente. Fazia de tudo para dar a Lucas o que ele precisava, mesmo que às vezes o dinheiro mal desse para as contas do mês. Conforme Lucas crescia, ele começou a fazer perguntas sobre o pai. Era inevitável. Ele via os outros meninos da escola falando sobre seus pais, e naturalmente, queria saber por que o dele nunca estava por perto. Ana sempre tinha uma resposta ensaiada, tentando evitar a verdade. Dizia que o pai de Lucas estava longe, que ele não podia estar presente no momento. Mas, na verdade,
ela tinha medo. Medo de como Lucas reagiria ao descobrir que seu pai, Eduardo, não o queria. Medo de quebrar o coração do filho com uma verdade tão cruel. Lucas era um menino curioso, inteligente e com um coração enorme. Ele adorava desenhar, e passava horas criando mundos imaginários com seus lápis de cor. Ana observava com orgulho, sempre incentivando a criatividade do filho. No fundo, ela sabia que Lucas merecia muito mais do que ela podia oferecer. Mas, por mais que sua vida fosse difícil, o vínculo entre os dois era forte. Eles eram uma equipe, enfrentando juntos os desafios da vida. Com o passar dos anos, as perguntas de Lucas sobre o pai se tornaram mais frequentes. Ele queria saber o nome, onde ele morava, porque nunca ligava ou aparecia em sua vida. Ana, cada vez mais pressionada, começou a se sentir sufocada. Não queria mentir para Lucas, mas a verdade parecia tão dolorosa. Como explicar para um menino de 10 anos, que seu pai sabia de sua existência, mas escolheu não fazer parte de sua vida? Como contar que ela havia sido ameaçada e demitida, e que, mesmo depois de anos, Eduardo nunca havia mostrado qualquer interesse? Ana até tentou entrar em contato com Eduardo algumas vezes, enviando cartas e e-mails. Em um dos momentos mais difíceis, quando Lucas ficou doente e precisou de tratamento médico caro, ela até chegou a ligar para o escritório dele. Mas as tentativas foram em vão. Eduardo a ignorou completamente. Ele tinha seguido sua vida, como se nada tivesse acontecido, e Ana foi forçada a aceitar que estava realmente sozinha nessa batalha. Apesar de tudo, Ana nunca deixou que Lucas visse o quanto ela sofria. Para ele, ela era uma mãe forte, que sempre dava um jeito, que estava presente em todas as ocasiões importantes, que o apoiava em tudo. Quando Lucas entrou na adolescência, as coisas começaram a mudar. Ele se tornou mais independente, mas também mais questionador. Começou a perceber que algo não se encaixava nas histórias que sua mãe contava sobre o pai. Foi aí que o impensável aconteceu. Lucas, agora com 15 anos, estava fuçando em uma velha caixa de fotos que Ana guardava no armário. Ele adorava ver fotos antigas, especialmente as da infância, com ele bebê no colo da mãe. Mas, naquela tarde, ele encontrou uma foto diferente. Uma foto que mudaria tudo. Era uma imagem antiga de Ana, bem mais jovem, ao lado de um homem elegante, com os cabelos escuros e o terno impecável. Lucas nunca tinha visto aquele homem antes, mas algo nele parecia familiar. Ele levou a foto até a mãe e perguntou quem era. Ana congelou. O rosto de Eduardo na foto a trouxe de volta a um passado que ela tentava esquecer. Lucas, claro, não tinha ideia de quem ele era, mas a curiosidade em seus olhos a deixou sem saída. Ela sabia que, naquele momento, a verdade não poderia mais ser escondida. Com a voz embargada e o coração pesado, Ana contou tudo ao filho, que Eduardo era seu pai, mas que nunca quis saber dele, que a havia ameaçado, demitido e deixado para trás sem olhar para trás. Lucas ouviu tudo em silêncio. A raiva cresceu dentro dele, um sentimento que ele nunca havia experimentado antes. Como alguém poderia ignorar a existência de um filho? Como um pai poderia abandonar uma mãe assim? Para Lucas, aquela revelação era um choque. Ele sempre soube que sua mãe escondia algo, mas nunca imaginou que fosse algo tão cruel. A partir daquele momento, a vida de Lucas também mudaria para sempre. Lucas ficou abalado após a revelação de sua mãe. Saber que Eduardo Albuquerque, um homem tão poderoso e influente, era seu pai e que, durante todos aqueles anos, escolheu ignorá-lo, o encheu de uma raiva que ele nunca havia sentido antes. No começo, ele não sabia como lidar com isso. Passou noites em claro, pensando em tudo o que sua mãe tinha contado e imaginando como seria se Eduardo tivesse estado presente em sua vida. A cabeça de Lucas girava com milhares de perguntas que não tinham respostas. Por que Eduardo fez isso? Ele sabia que tinha um filho e ainda assim escolheu abandoná-lo. Como alguém poderia ser tão frio? Ana, por outro lado, estava destruída por ter que expor toda a verdade. Ela sabia que um dia Lucas descobriria, mas jamais imaginou que seria daquela forma, com ele achando a foto e forçando a situação. A culpa a consumia,
e ela se sentia responsável pela dor que o filho estava passando. Durante anos, ela lutou para proteger Lucas, para que ele não se machucasse com a verdade sobre Eduardo. Mas agora, tudo estava fora de controle. Ana via o filho ficar mais revoltado a cada dia, e isso partia seu coração. Ela tentou conversar com ele, dizer que às vezes era melhor deixar o passado para trás, mas Lucas não conseguia aceitar aquilo. Um dia, depois de uma discussão mais acalorada sobre o assunto, Lucas olhou nos olhos da mãe e disse com firmeza: "Isso não está certo. Ele tem que pagar por isso. Ele tem que reconhecer o que fez." Para Ana, ouvir isso foi um choque. Lucas sempre foi um garoto tranquilo, mas agora estava cheio de determinação. Ele não queria mais ser o filho invisível, o garoto que o pai nunca reconheceu. Ana, no entanto, tinha medo. Medo de que essa luta trouxesse ainda mais sofrimento, medo das represálias de Eduardo, medo de mexer com alguém tão poderoso. Mas Lucas não estava disposto a recuar. Ele queria justiça. Depois de muitas conversas, Ana finalmente concordou em procurar ajuda. Eles não tinham muito dinheiro, mas precisavam de uma advogada. E foi assim que conheceram Clara Menezes. Clara era conhecida na cidade por ser uma advogada justa e determinada, alguém que não se deixava intimidar, mesmo quando o adversário era alguém influente como Eduardo Albuquerque. Quando Ana e Lucas chegaram ao seu escritório, Clara os recebeu com uma seriedade que, ao mesmo tempo, trazia confiança. Ela ouviu toda a história com atenção, anotando cada detalhe, e no final, olhou para os dois com um olhar firme. "Vocês sabem que isso não vai ser fácil, certo?" Clara perguntou, e Lucas balançou a cabeça afirmativamente. "Estamos falando de um homem com muito poder, que vai usar todos os meios possíveis para se livrar disso. Ele vai tentar te desmoralizar, Ana. Vai alegar que você só está atrás do dinheiro dele. E Lucas, você vai ter que ser forte. Ele vai negar, vai tentar te fazer acreditar que não tem nada a ver com você." As palavras de Clara eram duras, mas reais. Ela queria que eles soubessem exatamente com o que estavam lidando. Mesmo assim, Lucas estava decidido. "Eu não me importo com o dinheiro. Eu só quero que ele assuma o que fez. Ele não pode continuar vivendo como se eu não existisse." Clara assentiu. "Então vamos lutar. Vamos processá-lo por reconhecimento de paternidade, pensão alimentícia retroativa e danos morais, por tudo o que ele fez com sua mãe." Clara explicou todo o processo, que incluía um teste de DNA obrigatório e depoimentos que poderiam expor o relacionamento secreto que Ana teve com Eduardo. Ana, ouvindo tudo aquilo, sentiu uma mistura de alívio e medo. Parte dela queria justiça, queria que Eduardo finalmente pagasse pelo que havia feito. Mas outra parte dela temia o que viria a seguir. Sabia que Eduardo era um homem perigoso quando se sentia ameaçado. Já tinha sentido o peso de sua influência anos atrás, quando foi demitida e ameaçada. O que ele seria capaz de fazer agora, sabendo que seu filho estava lutando por seus direitos? Apesar dos medos, Ana se viu encorajada pela determinação de Lucas. O menino que ela havia criado sozinho, que nunca conheceu o pai, agora estava se tornando um jovem forte, disposto a enfrentar aquele que o abandonou. Isso a fez sentir uma nova força dentro dela. Talvez fosse a hora de realmente lutar, não apenas por Lucas, mas por ela mesma. Durante tantos anos, Ana viveu com o peso do abandono, da injustiça, do medo de Eduardo. Agora, com Clara ao seu lado e Lucas determinado a seguir em frente, ela sentiu que talvez houvesse uma chance de vencer essa batalha. No caminho para casa, Lucas estava mais calado do que o normal. Ana o observava de canto de olho, tentando entender o que se passava em sua cabeça. De repente, ele quebrou o silêncio. "Você acha que a gente consegue, mãe? De verdade?" A voz de Lucas tinha uma mistura de insegurança e esperança. Ele queria tanto acreditar que aquela luta traria algum resultado, mas o medo de falhar ainda pairava sobre ele. Ana olhou para o filho e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu com confiança. "A gente já passou por tanta coisa, Lucas. Sobrevivemos até aqui.
não importa o que aconteça, a gente vai continuar juntos. E se ele não quiser assumir, então vamos fazer ele entender que não pode fugir para sempre. Lucas sorriu de volta, dessa vez com mais firmeza. Ele sabia que o caminho seria difícil, mas com sua mãe ao seu lado, estava disposto a enfrentar o que fosse necessário para conseguir justiça. E assim, com a decisão tomada, eles iniciaram o que seria uma longa e complicada batalha judicial. Quando o processo judicial começou, Ana e Lucas sabiam que estavam entrando em um campo de batalha. Não era só uma disputa legal, era uma luta contra Eduardo Albuquerque, um homem com dinheiro, poder e uma reputação impecável na sociedade. Ele havia passado anos construindo uma imagem de empresário bem-sucedido, pai de família exemplar, e sabia como usar sua influência para manter tudo sob controle. Mas agora, essa imagem estava ameaçada. Logo que Clara Menezes, a advogada de Ana e Lucas, protocolou o processo pedindo reconhecimento de paternidade, pensão alimentícia retroativa e indenização pela demissão sem justa causa, Eduardo ficou sabendo. E ele não demorou para reagir. Em sua mansão luxuosa, cercado de advogados, ele discutia suas opções. Para ele, isso era uma afronta pessoal. Ele não conseguia aceitar que uma simples empregada e seu filho ilegítimo ousassem desafiá-lo dessa maneira. Eduardo, claro, sabia que Lucas era seu filho, mas para ele, reconhecer isso seria um desastre. Sua família, sua esposa, seus negócios, tudo o que ele havia construído poderia desmoronar se aquela verdade viesse à tona. Ele precisava se proteger, a qualquer custo. Eduardo contratou o melhor advogado que seu dinheiro podia pagar, Dr. Santos, um homem conhecido por ser implacável nos tribunais. Santos já tinha lidado com casos parecidos antes, e sua missão era clara: destruir a credibilidade de Ana e fazer com que Lucas parecesse um jovem oportunista, influenciado pela mãe. O plano era simples: negar tudo, virar o jogo e fazer parecer que Ana estava apenas atrás de dinheiro. Quando o primeiro dia no tribunal chegou, o nervosismo era palpável. Ana mal conseguiu dormir na noite anterior, enquanto Lucas se mantinha em silêncio, os pensamentos voando. Ele tentava se preparar mentalmente para o que viria, mas no fundo, sentia medo. Medo de enfrentar Eduardo, medo de não ser ouvido. Mesmo assim, ele sabia que não tinha como voltar atrás. O tribunal era um lugar frio e intimidador. De um lado, Ana, Lucas e Clara, do outro, Eduardo, Dr. Santos e mais uma fileira de advogados. Eduardo, sentado com seu terno impecável, parecia intocável. Ele nem olhou para Ana ou Lucas. Para ele, aquele era apenas mais um negócio que precisava resolver. Clara começou seu trabalho imediatamente, apresentando o caso ao juiz e explicando a situação: um relacionamento que durou meses, o abandono, a ameaça e, claro, a existência de Lucas, o filho de Eduardo. Clara expôs os fatos de maneira clara e direta, sem rodeios. Ela sabia que aquele seria um caso difícil, mas também sabia que a verdade estava do lado de Ana e Lucas. E a verdade, por mais que Eduardo tentasse esconder, era poderosa. Quando chegou a vez de Dr. Santos falar, ele não perdeu tempo. Com uma calma que só os advogados mais experientes têm, ele começou a descreditar Ana. Chamou-a de oportunista, insinuando que ela estava atrás do dinheiro de Eduardo, que tinha esperado todos aqueles anos para aproveitar a situação. Santos disse que não havia provas de que Eduardo sequer tinha um relacionamento com Ana, e que toda a história parecia ser uma tentativa desesperada de conseguir uma indenização. Ana, sentada ao lado de Clara, ouvia cada palavra com o coração apertado. Eduardo estava fazendo exatamente o que ela temia, tentando pintar sua história como uma mentira, como se ela fosse uma golpista. Mas Clara estava preparada. Ela sabia que eles tentariam atacar Ana dessa forma, então trouxe à tona os detalhes que só quem realmente esteve dentro da mansão poderia saber. Clara mencionou como Ana havia trabalhado lá por anos, como tinha testemunhas que podiam confirmar o relacionamento. E mais importante, Clara lembrou o tribunal de que, em casos como aquele, a palavra final viria de um teste de DNA. O juiz ordenou que o teste fosse feito. Eduardo, ao ouvir isso, manteve a calma por fora, mas por dentro estava em pânico.
Ele sabia que se o exame fosse feito corretamente, não haveria como negar, Lucas era seu filho. Mas Eduardo não era o tipo de homem que deixava as coisas nas mãos da sorte. Ele tinha contatos, tinha dinheiro, e decidiu usar tudo o que tinha para manipular o resultado do teste. O teste de DNA foi realizado algumas semanas depois, em um laboratório escolhido pelo tribunal. No dia da coleta, Ana e Lucas estavam nervosos, mas aliviados ao mesmo tempo. Finalmente, pensavam eles, a verdade seria comprovada. Não havia como Eduardo escapar disso. Ou pelo menos era o que acreditavam. No entanto, Eduardo já havia começado a mexer suas peças no tabuleiro. Ele usou seus contatos para subornar o médico responsável pelo teste. O médico, pressionado e com uma soma considerável de dinheiro em jogo, aceitou falsificar o resultado. Quando o laudo saiu, indicando que Eduardo não era o pai biológico de Lucas, a sala do tribunal se encheu de choque. Ana não conseguia acreditar. Lucas, que até aquele momento tinha conseguido se manter firme, ficou atordoado. Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés. Como aquilo era possível? Eduardo, por outro lado, agiu como se já soubesse do resultado. Ele fingiu surpresa no começo, mas logo depois, com um ar de superioridade, declarou que aquilo só comprovava o que ele vinha dizendo o tempo todo, que não tinha nada a ver com Lucas, que tudo aquilo era uma invenção de Ana para tentar arrancar dinheiro dele. Ele olhou para o juiz e disse que aquela história era uma mentira desde o começo, e que agora, com o resultado do DNA, tudo estava claro. O resultado do teste de DNA caiu como uma bomba. Ana e Lucas, que estavam ansiosos para finalmente provar a verdade, ficaram em choque quando o laudo foi apresentado. Eduardo Albuquerque não era o pai de Lucas. O impacto dessa revelação foi devastador. Ana, que até aquele momento havia se mantido forte, sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Tudo aquilo parecia surreal. Como o exame poderia dar negativo? Ela sabia a verdade. Sabia o que aconteceu entre ela e Eduardo. Não havia dúvida. Lucas, ao lado da mãe, ficou paralisado. O que significava aquilo? Por anos, ele havia guardado raiva por um pai que nunca o quis e agora, tudo parecia uma mentira. Mas a dor que ele sentiu foi ainda maior ao olhar para a mãe, que estava destruída. Ele sabia que ela estava falando a verdade. Sabia que o pai dele não era outra pessoa. Então, como isso poderia ter acontecido? Do outro lado da sala, Eduardo Albuquerque estava sentado, impecável em seu terno, com um leve sorriso no rosto. Ele não precisou dizer muito, mas a expressão de vitória no seu rosto era evidente. Durante anos, ele soube como manipular pessoas e situações para se manter no controle, e desta vez não foi diferente. Para ele, aquele resultado significava não apenas a vitória no tribunal, mas também a humilhação de Ana e Lucas. Era o momento que ele precisava para encerrar o caso de uma vez por todas. Quando o Dr. Santos, advogado de Eduardo, se levantou, ele aproveitou a oportunidade para atacar. Com sua voz tranquila, mas carregada de sarcasmo, ele começou a questionar as motivações de Ana. Vejam, este exame confirma o que dissemos desde o início: Eduardo Albuquerque não é o pai deste jovem. Esta foi, desde o começo, uma tentativa descarada de tirar vantagem de um homem de sucesso, usando uma história antiga e sem fundamento. Ele fez questão de jogar a responsabilidade sobre Ana, insinuando que ela havia mentido durante todos esses anos e que agora, com o resultado em mãos, a verdade estava clara. Ele a pintou como uma oportunista, que usava o filho como uma ferramenta para arrancar dinheiro de Eduardo. A humilhação foi pública. A imprensa, que cobria o caso de perto, não perdeu tempo. Manchetes começaram a pipocar em todos os lugares, e a história de Ana rapidamente se tornou alvo de dúvidas. As pessoas começaram a questionar sua versão dos fatos, e muitos começaram a acreditar na narrativa que Eduardo havia criado, a de que Ana estava tentando extorquir dinheiro de um homem inocente. Clara Menezes, a advogada de Ana e Lucas, sabia que o resultado era um golpe duro. Ela viu a expressão de derrota nos olhos de sua cliente, mas,
por mais que a situação parecesse desesperadora, algo não se encaixava. Clara era uma advogada experiente. Já havia lidado com muitos casos difíceis, e mais importante, tinha um instinto aguçado para quando algo estava fora do lugar. Desde o início, ela havia notado a calma excessiva de Eduardo, a maneira como ele parecia seguro de que o teste de DNA o livraria de qualquer responsabilidade. Para alguém que estava enfrentando uma acusação tão grave, sua confiança parecia suspeita. E agora, com o resultado em mãos, Clara começou a desconfiar ainda mais. Poderia Eduardo ter manipulado o sistema? O resultado do exame não fazia sentido, e Clara sabia que não poderia ignorar sua intuição. Nos dias seguintes, enquanto Ana e Lucas tentavam lidar com a enxurrada de críticas e humilhação, Clara começou a investigar. Ela mergulhou no mundo por trás dos exames de DNA e descobriu que em casos de famílias poderosas e influentes, fraudes não eram incomuns. Eduardo tinha dinheiro e contatos. Ele poderia facilmente ter usado sua influência para garantir um resultado favorável. Clara sabia que precisava de provas. Sabia que, se quisesse salvar Ana e Lucas dessa situação, teria que descobrir como Eduardo havia manipulado o teste. A primeira coisa que Clara fez foi voltar à cena do crime, o laboratório que havia realizado o exame. Por fora, era um local respeitável, conhecido pela seriedade e eficiência em exames complexos. Mas Clara sabia que, mesmo lugares aparentemente intocáveis, quando investigados de perto, podiam revelar sujeira. Com toda a experiência que tinha, Clara já havia visto casos parecidos. Quando o resultado é bom demais para ser verdade, as chances de manipulação são enormes. E Eduardo Albuquerque era um homem poderoso, alguém que tinha os recursos e os contatos para fazer isso. Ela começou analisando os relatórios e buscando inconsistências nos documentos. Passou noites em claro revendo cada detalhe, cada assinatura, cada nome envolvido no processo. Clara precisava de uma brecha, algo que pudesse dar início a uma investigação mais profunda. E, depois de algumas semanas, ela encontrou uma pequena pista que parecia insignificante à primeira vista: o nome do médico responsável pelo teste de DNA. Dr. Fábio Silveira. Um nome que ela reconhecia de um outro caso antigo. Ela não lembrava exatamente de onde, mas algo nele a incomodava. Clara, sempre cuidadosa, decidiu investigar mais a fundo. Utilizou seus contatos no meio jurídico e descobriu que o Dr. Silveira já havia sido mencionado em um outro processo, há alguns anos, onde havia suspeitas de manipulação de laudos médicos em favor de clientes ricos. Na época, nada foi provado, e o caso acabou sendo arquivado. Mas para Clara, isso já era motivo suficiente para levantar suspeitas. O médico responsável pelo teste de paternidade de Eduardo já tinha um histórico de envolvimento em fraudes, e isso não podia ser ignorado. Ela sabia que, para seguir em frente, precisava ser estratégica. Não adiantava acusar o médico diretamente sem provas concretas. Então, Clara começou a vasculhar mais a fundo o passado de Fábio Silveira e os casos que ele havia supervisionado. Foi uma tarefa árdua. Ela conversou com antigos colegas, funcionários do hospital onde ele trabalhava, e até mesmo conseguiu contato com uma pessoa que havia trabalhado como assistente do médico no laboratório. Era aí que Clara acreditava que poderia encontrar uma chave importante. Ao falar com esse assistente, Clara notou que ele estava relutante. Inicialmente, ele parecia incomodado com as perguntas dela, evitando dar respostas claras. Mas Clara sabia como pressionar de maneira sutil. Ela fez perguntas estratégicas, criando um clima de confiança, e foi aí que o assistente começou a ceder. Ele contou que, no dia do teste de DNA de Eduardo, houve uma movimentação diferente no laboratório. O Dr. Silveira parecia nervoso, e durante o processo, entrou em contato com alguém que não fazia parte do time regular. Clara sabia o que aquilo significava. Algo estava sendo orquestrado nos bastidores. A desconfiança de Clara cresceu ainda mais. Agora, ela tinha quase certeza de que o resultado do teste havia sido manipulado, mas ainda precisava de provas mais concretas. Era hora de jogar mais pesado. Clara conseguiu o nome de uma antiga enfermeira do laboratório, que havia trabalhado diretamente com Silveira durante anos.
a enfermeira havia se aposentado recentemente, e com um pouco de insistência, Clara conseguiu marcar um encontro com ela. Durante a conversa, a enfermeira, inicialmente hesitante, acabou revelando mais do que imaginava. Ela contou que, nos últimos anos, Silveira havia ficado muito próximo de grandes empresários da cidade, realizando testes de DNA que, estranhamente, sempre pareciam favorecer os clientes mais ricos. Ninguém tinha coragem de questioná-lo abertamente, mas era um segredo mal guardado no meio médico. A enfermeira também mencionou que, muitas vezes, os exames eram feitos fora do padrão normal, sem que outros funcionários do laboratório soubessem. Com essas informações em mãos, Clara sabia que estava perto de desmascarar Eduardo. Mas ela precisava de algo ainda mais sólido. Foi então que decidiu ir até o fundo do poço. Ela seguiu a trilha do dinheiro. Clara tinha contatos em órgãos reguladores e conseguiu rastrear pagamentos feitos por empresas de fachada ligadas a Eduardo. E foi aí que veio o golpe final. Ela descobriu que um desses pagamentos havia sido direcionado diretamente ao Dr. Fábio Silveira, poucos dias antes do teste de DNA de Lucas. Era isso. A prova que ela precisava. Com as transações em mãos e os depoimentos das testemunhas que havia reunido, Clara sabia que Eduardo não teria como escapar. Agora, ela tinha o suficiente para levar essas informações ao tribunal e exigir um novo teste de DNA, desta vez supervisionado por um laboratório independente, sem as interferências de Eduardo. Mas mais do que isso, ela queria que o suborno e a fraude fossem expostos publicamente. Clara sabia que a justiça não era apenas provar a paternidade de Lucas, era mostrar ao mundo quão longe Eduardo havia ido para tentar esconder a verdade. Ana e Lucas ainda não sabiam de tudo o que Clara estava fazendo. Eles estavam lutando para se manterem de pé, lidando com a dor de terem sido desacreditados. Mas Clara estava prestes a mudar tudo. Clara tinha em mãos a chave para virar o jogo. Ela entrou com um pedido de um novo teste de DNA, desta vez supervisionado por uma equipe de peritos independentes, longe de qualquer influência de Eduardo. Era a oportunidade perfeita para, finalmente, a verdade vir à tona. O tribunal não aceitou de primeira, mas depois de muita insistência, acabou aceitando o pedido, e Eduardo, apesar de ainda tentar manter uma fachada de confiança, sabia que as coisas estavam ficando complicadas. O escândalo do suborno ainda não havia sido tornado público, mas Clara já estava preparando o terreno para expor tudo. Eduardo, que sempre foi acostumado a controlar cada detalhe da sua vida, agora se via encurralado. Pela primeira vez, ele não tinha certeza de como aquilo terminaria. E isso o aterrorizava. O novo teste foi marcado, e desta vez, Ana e Lucas estavam mais cautelosos. Eles já tinham passado por essa experiência antes, e embora soubessem que a verdade estava do lado deles, era impossível não sentir um certo nervosismo. Lucas, especialmente, parecia mais calado. A ideia de enfrentar Eduardo novamente no tribunal o deixava desconfortável, mas ele sabia que precisava fazer isso. Não era apenas sobre provar que Eduardo era seu pai, era sobre justiça, sobre a verdade que ele carregava consigo a vida inteira. O dia do teste chegou, e desta vez, tudo foi feito sob a mais rígida supervisão. Não havia como Eduardo interferir novamente. O processo foi rápido, mas a tensão no ar era palpável. Quando o resultado foi finalmente entregue ao tribunal, confirmando o que Ana e Lucas sempre souberam, que Eduardo era de fato o pai biológico de Lucas, Clara estava pronta para dar o próximo passo, desmascarar Eduardo publicamente. No tribunal, o ambiente estava carregado de expectativa. Eduardo estava lá, mas dessa vez, ele não parecia o homem confiante e controlado de antes. Ele sabia que sua estratégia de manipulação tinha chegado ao fim. Clara, em sua apresentação, foi implacável. Ela não apenas mostrou o novo resultado de DNA, que confirmava sem sombra de dúvida que Lucas era filho de Eduardo, mas também expôs, diante do juiz e de todos os presentes, o esquema de suborno que Eduardo havia montado para falsificar o primeiro exame. A revelação caiu como uma bomba. O juiz ficou visivelmente chocado, e a sala, que estava silenciosa até então, começou a se agitar. Clara apresentou cada detalhe, os pagamentos feitos por Eduardo, as testemunhas que confirmaram a fraude,
e o depoimento da enfermeira que havia trabalhado no laboratório. Não havia mais como negar. Eduardo Albuquerque, um dos homens mais poderosos e influentes da cidade, havia tentado manipular o sistema judicial para fugir de suas responsabilidades. Enquanto Clara falava, Lucas observava tudo de perto. Ele sabia que aquele era um momento decisivo, mas ainda faltava uma parte importante. O tribunal queria ouvir o que Lucas tinha a dizer. O juiz pediu para que ele se levantasse e desse seu depoimento. Lucas respirou fundo. A sala inteira estava com os olhos voltados para ele, e o peso daquele momento parecia esmagador. Mas quando ele começou a falar, sua voz estava firme. Ele contou sua história com clareza e sinceridade. Falou sobre como cresceu sem saber quem era seu pai, sobre as perguntas que fazia à mãe e como ela sempre tentava proteger seu coração da verdade. Lucas descreveu a dor de descobrir que seu pai havia escolhido abandoná-lo, mesmo sabendo da sua existência, e o quanto isso o havia marcado. Eu não estou aqui por causa de dinheiro, ele disse, olhando diretamente para o juiz. Estou aqui porque eu merecia saber a verdade. Eu merecia ser reconhecido, não como um problema, mas como um filho. Ele escolheu me ignorar, escolheu fingir que eu não existia. E isso me machucou profundamente. A emoção na voz de Lucas era palpável. Sua sinceridade tocou todos os que estavam presentes no tribunal. Até mesmo alguns dos advogados do lado de Eduardo pareciam desconfortáveis ao ouvir o jovem falar com tanta honestidade. Lucas não estava ali para pedir pena, nem para fazer um grande discurso. Ele só queria ser ouvido. Ele só queria que, pela primeira vez, Eduardo fosse confrontado com o que ele havia feito. O juiz, após ouvir o depoimento de Lucas, ficou em silêncio por alguns momentos, visivelmente tocado pelas palavras do garoto. Era impossível não sentir a dor que Lucas havia carregado por tantos anos. O tribunal, que antes parecia um lugar frio e cheio de formalidades, agora estava imerso em uma carga emocional profunda. Do outro lado da sala, Eduardo se manteve em silêncio. Pela primeira vez, ele parecia realmente derrotado. Não havia mais manobras, não havia mais mentiras ou manipulações que pudessem salvá-lo. Ele havia sido desmascarado, não apenas como um homem que negou seu filho, mas como alguém que tentou fraudar o sistema para proteger a própria imagem. O juiz agradeceu Lucas pelo seu depoimento e o liberou para se sentar. O silêncio na sala era esmagador. Todos sabiam que o veredicto estava próximo. Para Ana e Lucas, aquele momento já era uma vitória, não por causa do dinheiro ou do reconhecimento legal, mas porque a verdade finalmente havia sido revelada. Lucas, depois de anos de silêncio e dúvidas, tinha conseguido fazer sua voz ser ouvida. Helena, a esposa de Eduardo, estava ao lado de seu filho Vinícius, que tinha quase a mesma idade de Lucas. Quando ouviu tudo, ficou em choque e, sem hesitar, disse que ele era um canalha. Eduardo ficou sem saber o que dizer. Helena, com lágrimas nos olhos, se levantou da cadeira, tremendo de raiva e frustração. Por tantos anos, ela acreditou na versão dele, confiou cegamente no homem que ela pensava conhecer. Agora, sentia-se traída, não só como esposa, mas como mãe. Vinícius, que até então não conseguia processar completamente o que estava acontecendo, olhava fixamente para o pai, tentando entender como o homem que o criou foi capaz de tal crueldade. Eu não vou ficar ao seu lado depois de tudo isso, Eduardo, Helena disse, sua voz fria e decidida. Você não só mentiu para o tribunal, você mentiu para mim, para o nosso filho, para todos nós. Eu quero o divórcio. As palavras ecoaram na sala. Eduardo, ainda atordoado com os acontecimentos, permaneceu em silêncio. Pela primeira vez, ele estava completamente sozinho. Tudo o que construiu com base em manipulações e mentiras estava desmoronando diante de seus olhos. Não havia mais máscaras, não havia mais disfarces. Enquanto isso, Ana, observando a cena, sentiu um misto de satisfação e tristeza. Ela sabia que Eduardo merecia aquilo, mas ainda era um fim amargo. Ninguém saía vitorioso de uma situação como essa sem cicatrizes profundas. O juiz, tentando retomar a ordem no tribunal,
bateu o martelo para acalmar os murmúrios que tomaram conta da sala após a declaração de Helena. Todos sabiam que o caso estava praticamente encerrado. A verdade havia sido revelada, e o julgamento estava próximo do fim. Lucas, sentindo o peso das emoções, saiu discretamente do tribunal. Ele precisava de ar, precisava processar tudo o que havia acabado de acontecer. Clara, percebendo seu movimento, decidiu ir atrás dele. Ela o encontrou do lado de fora, sentado em um banco, com a cabeça baixa e os olhos fixos no chão. Você foi incrível lá dentro, Clara disse, sentando-se ao lado dele. Lucas levantou os olhos e a encarou por alguns segundos antes de responder. Eu só queria que isso acabasse. Não estou feliz. Não queria ver ninguém destruído, mesmo que ele merecesse. Clara entendeu o que ele queria dizer. Embora Eduardo fosse o vilão dessa história, ninguém ganhava de verdade em situações como essa. Mesmo com a verdade finalmente revelada, havia muita dor no caminho. Eu sei, Lucas. Mas a verdade precisava vir à tona. E você conseguiu isso. Agora, você pode seguir em frente sabendo que fez o certo. Isso é o mais importante. Lucas assentiu, mas o peso da situação ainda era visível em seu semblante. Por mais que Clara tentasse confortá-lo, ele sabia que essa ferida levaria tempo para cicatrizar. Dentro do tribunal, o juiz retomou a sessão. Todos esperavam a decisão final, embora já estivesse claro para onde as coisas estavam indo. Eduardo, agora visivelmente abatido, mal conseguia manter a compostura. Helena e Vinícius não haviam voltado para a sala, o dano em sua família parecia irreparável. O juiz começou seu discurso final, reconhecendo a importância do caso e como ele havia exposto as falhas no sistema judicial. Ele ressaltou que tentativas de fraude como as de Eduardo não só minam a confiança no sistema, mas também causam danos irreparáveis às pessoas envolvidas. Ao terminar, ele decretou que Eduardo seria processado pelas suas ações fraudulentas e que Lucas seria reconhecido legalmente como seu filho, com todos os direitos que lhe cabiam. A decisão foi recebida com um silêncio pesado. Não houve comemoração, apenas um senso de justiça sendo feito, ainda que com um gosto amargo. Eduardo, ao ouvir o veredicto, afundou na cadeira. O peso das consequências finalmente o alcançou. Clara voltou para a sala e se aproximou de Ana, que estava com lágrimas nos olhos. Elas se abraçaram, trocando poucas palavras, mas o abraço falou mais do que qualquer conversa. Elas sabiam que, apesar de tudo, aquilo era o começo de uma nova fase. Do lado de fora do tribunal, o sol começava a se pôr, e Lucas finalmente se levantou do banco onde estava sentado. Ele avistou sua mãe, e com um sorriso fraco, disse: Vamos para casa. 2 dias haviam se passado desde o teste de DNA que mudou a vida de Eduardo para sempre. Ele mal conseguia compreender tudo o que aconteceu. Sua esposa, Helena, o havia abandonado, levando com ela Vinícius, o filho que ele criou e amou por toda a vida. Agora, ele também tinha um novo filho, Lucas, com quem nunca teve uma relação verdadeira e até fingiu que não existia. A revelação foi devastadora, e o resultado foi um sentimento de culpa e desespero que ele não conseguia conter. Sentindo-se um fracasso, Eduardo dirigiu seu carro sem destino pelas ruas da cidade, o coração pesado. Não conseguia parar de pensar no olhar de Helena ao descobrir a verdade. Ela não apenas se sentiu traída pela traição do passado, mas também pela mentira que carregou todos aqueles anos sem saber da existência de Lucas. A decisão dela de deixá-lo foi um golpe duro, e Eduardo agora estava completamente sozinho. Era um homem quebrado, sentindo-se um lixo, como ele próprio pensava. Depois de horas dirigindo, ele estacionou o carro em frente a um bar, um lugar que ele vinha frequentando mais frequentemente desde que Helena e Vinícius se foram. Sem pensar 2 vezes, entrou e pediu uma bebida forte. O álcool era sua única forma de entorpecer a dor naquele momento. À medida que as horas passavam, a chuva lá fora começava a aumentar. Ele olhou para as gotas pesadas batendo contra o vidro do bar, mas nada parecia importar mais. Finalmente, Eduardo decidiu que era hora de ir para casa. Embriagado e emocionalmente instável,
ele entrou no carro e acelerou pelas ruas molhadas. A combinação de álcool, tristeza e a chuva forte tornava o cenário perigoso. Seus pensamentos estavam confusos, sua visão turva, mas ele não se importava. Tudo o que queria era fugir de sua própria vida. Enquanto dirigia, sua mente voltou a Helena e Vinícius. Como ele pôde ter sido tão estúpido? Como pôde destruir sua própria família por algo que aconteceu anos atrás? Eduardo se perdeu em suas emoções, e antes que pudesse perceber, seus olhos começaram a pesar. Em um instante de descuido, ele cochilou por alguns segundos, e foi o suficiente. O som ensurdecedor da colisão foi a última coisa que ele ouviu. Seu carro bateu violentamente na traseira de um caminhão que estava à sua frente. O impacto foi devastador. O carro de Eduardo ficou completamente destruído, e ele estava preso nas ferragens, inconsciente. Os paramédicos chegaram rapidamente ao local, mas já era tarde demais. Eduardo morreu ali, sozinho, em meio à chuva que continuava a cair sobre o asfalto encharcado. O enterro de Eduardo foi realizado um dia depois, em um dia cinzento, refletindo o clima sombrio que pairava sobre todos. Apesar de tudo, sua família estava lá. Helena, com o semblante fechado e o coração pesado, estava ao lado de Vinícius, que ainda tentava entender o que havia acontecido. A raiva que ela sentia por Eduardo não desapareceu, mas também havia tristeza pelo homem que um dia ela amou. Ana, mãe de Lucas, também estava presente, junto com o próprio Lucas. Ele conheceu seu pai apenas recentemente, e agora já o havia perdido. O sentimento era estranho para ele, que Eduardo nunca fez parte de sua vida, mas agora, com sua morte, Lucas sentia um vazio que não conseguia explicar. Quando a cerimônia chegou ao fim, Helena chamou Lucas para um canto. Havia algo que ela precisava lhe entregar. Com as mãos trêmulas, ela estendeu a ele um envelope. Eduardo pediu que eu entregasse isso a você, disse ela, com a voz embargada. Lucas pegou o envelope com cuidado e o abriu. Dentro, havia um bilhete, escrito à mão por Eduardo. Me perdoe por tudo que te fiz sofrer. Seja o homem que eu nunca fui. Ao lado do bilhete, estava o testamento. Eduardo havia deixado 50% de sua fortuna para Lucas, o filho que ele mal conheceu, e os outros 50% para Helena e Vinícius. Lucas ficou em silêncio, lendo aquelas palavras repetidamente. Ele sentiu uma mistura de emoções, raiva pelo tempo perdido, tristeza pelo pai que ele mal teve a chance de conhecer, e uma estranha sensação de responsabilidade. Eduardo não tinha sido o homem que deveria ter sido, mas agora, com aquelas palavras, ele parecia tentar, de alguma forma, corrigir seus erros. Lucas olhou para sua mãe, Ana, que estava ao seu lado. Ela tinha lágrimas nos olhos, e ele a abraçou forte. Aquele abraço representava mais do que uma troca de consolo, era uma promessa. Lucas sabia que, apesar de tudo, ele faria o possível para ser diferente de Eduardo, para não repetir os mesmos erros que seu pai cometeu. Helena, observando de longe, sentiu um aperto no peito. A raiva que sentia por Eduardo ainda estava lá, mas havia também uma pequena parte dela que sabia que, no fundo, Eduardo havia tentado consertar as coisas do seu jeito. Ela segurou a mão de Vinícius com força, sentindo que agora era sua responsabilidade proteger o futuro dele, assim como o de Lucas. O cemitério continuava em silêncio, exceto pelo som suave da chuva que persistia. A vida de todos os presentes havia mudado de forma irreversível naquele dia, e as cicatrizes deixadas por Eduardo ainda seriam sentidas por muito tempo. 10 anos se passaram desde a morte de Eduardo, e as vidas de Lucas e Vinícius tomaram rumos que ninguém poderia prever. Agora com 25 e 26 anos respectivamente, os irmãos estavam à frente do império que o pai deixou para trás, mas sob uma gestão completamente diferente daquela que ele representava. A empresa prosperava com base em valores de honestidade, inovação e transparência, conceitos que aprenderam a valorizar ao ver os erros de Eduardo. Lucas e Vinícius, apesar da pouca diferença de idade, se tornaram grandes parceiros nos negócios e na vida. Vinícius, sendo o mais velho, assumiu a presidência da empresa logo após completar sua graduação em administração e finanças.
Ele tinha um perfil mais calculista, estratégico e era conhecido por sua habilidade em lidar com investidores e grandes decisões de mercado. Lucas, por outro lado, com 25 anos, possuía uma abordagem mais inovadora e ousada. Sua formação em tecnologia o ajudou a trazer novas ideias para a empresa, como a implementação de práticas sustentáveis e o desenvolvimento de soluções digitais para modernizar o modelo de negócios. Juntos, os irmãos formavam uma dupla imbatível, complementando-se perfeitamente no comando da empresa. Nos primeiros anos de parceria, havia alguns atritos típicos de irmãos, especialmente quando precisavam decidir o futuro da empresa em meio a tantas mudanças. No entanto, com o tempo, ambos desenvolveram uma confiança mútua que os tornava não apenas bons líderes, mas grandes amigos. O laço que se formou entre eles não era mais apenas o de sangue, era o de uma visão compartilhada e o respeito pelas diferentes qualidades que cada um trazia para a mesa. Ana, a mãe de Lucas, sempre esteve ao lado do filho, acompanhando cada passo de seu sucesso. Mesmo após anos de lutas pessoais, ela se orgulhava imensamente do homem que ele havia se tornado. Durante muito tempo, acreditou que não encontraria mais o amor, concentrando-se exclusivamente em cuidar de Lucas. Contudo, a vida lhe trouxe uma surpresa. Pedro era um homem simples, proprietário de uma pequena oficina de bicicletas no bairro onde Ana morava. Apesar de sua simplicidade, ele possuía uma bondade genuína que encantou Ana desde o primeiro momento. Pedro trouxe um novo tipo de felicidade à vida de Ana, uma alegria despretensiosa e sincera que ela não sentia há muitos anos. Ele a fazia sorrir, lembrando-a de que a felicidade poderia ser encontrada nas pequenas coisas. Helena, por outro lado, seguiu um caminho diferente. Ela se casou novamente, desta vez com Fernando, um empresário multimilionário do setor imobiliário. Diferente de Eduardo, Fernando era um homem confiável e dedicado, que tratava Helena com o respeito e a atenção que ela merecia. Eles viviam uma vida de luxo, mas, para Helena, o mais importante era a paz emocional que Fernando lhe proporcionava. Ela não precisava mais lidar com mentiras e manipulações, e com Fernando, havia apenas transparência. Apesar de não se tornarem grandes amigas, Ana e Helena desenvolveram um respeito mútuo ao longo dos anos. Nas ocasiões em que se encontravam, principalmente em eventos familiares, ambas mantinham uma postura amigável. Afinal, seus filhos, Lucas e Vinícius, estavam mais unidos do que nunca, e elas sabiam que qualquer desavença entre elas poderia prejudicar essa relação. Lucas e Vinícius nunca deixaram que o sucesso lhe subisse à cabeça. O que os motivava não era o dinheiro, mas a vontade de construir algo duradouro e correto, diferente do que Eduardo havia feito. Ao longo dos últimos anos, eles conseguiram reformular completamente a imagem da empresa, que antes era manchada pelos escândalos do passado. Investiram em tecnologia, sustentabilidade e práticas empresariais éticas, conquistando a confiança do mercado e o respeito de seus parceiros. Ambos também fizeram questão de criar uma fundação em nome da família, dedicada a causas sociais que consideravam essenciais. Com o objetivo de apoiar jovens de baixa renda em sua formação profissional, a fundação oferecia bolsas de estudo, programas de mentoria e apoio psicológico. Esse projeto era um reflexo da nova postura que eles adotaram para a vida, de retribuir à sociedade, algo que Eduardo nunca fez. O legado de Eduardo, antes manchado por erros e mentiras, havia sido transformado em algo belo e significativo. Lucas e Vinícius não apenas restauraram o nome da família, mas criaram um futuro brilhante para si mesmos e para as próximas gerações. Eles aprenderam com o passado, mas não deixaram que ele os definisse. E assim, a vida continuava, com amor, sucesso e, acima de tudo, esperança para o que ainda estava por vir.